O mito do Vale do Silício e a falsa genialidade dos bilionários. Quando o professor Jiang fala sobre o Vale do Silício, ele começa com desconfiança e com uma pergunta que parece simples, mas carrega um incômodo difícil de ignorar. Será mesmo que esses bilionários da tecnologia são tão geniais assim? Para Jiang, a imagem que se construiu em torno dessas figuras é exagerada. Ele não enxerga Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ou Elon Musk como mentes muito acima da média da humanidade. Não como gênios isolados, capazes de enxergar o futuro enquanto o resto do mundo ainda tropeçava no presente. Para ele, isso não se sustenta. Pessoas comuns, em contextos comuns, não acumulam fortunas bilionárias e poder global por acaso. Então a pergunta muda de forma. Se não é genialidade fora da curva, o que explica uma concentração tão absurda de riqueza, influência e controle tecnológico nas mãos de tão poucos? É nesse ponto que Jiang começa a desmontar o mito central do Vale do Silício. A história que se repete há décadas. A de jovens visionários trabalhando em garagens, criando ideias revolucionárias apenas com criatividade, talento e espírito empreendedor. Para ele, essa narrativa não é apenas incompleta, é uma fantasia cuidadosamente construída. Segundo Jiang, o verdadeiro berço da inovação moderna não está na Califórnia, não nasceu em startups, não surgiu do mercado. A base de tudo isso está no exército americano. Muito antes de qualquer empresa de tecnologia existir, bilhões de dólares já estavam sendo investidos pelo Estado em computadores, redes, sistemas de comunicação e processamento de dados. Não por curiosidade científica, não por empreendedorismo, mas por necessidade militar. O objetivo era claro: vencer guerras, sobreviver a ataques nucleares, manter comando, controle e comunicação em cenários extremos, onde uma falha significava derrota total. Foi nesse contexto que surgiram as tecnologias que hoje parecem banais. A lógica do mundo digital não nasceu para vender produtos. Nasceu para funcionar quando tudo estivesse à beira do colapso. A internet, nesse sentido, não foi pensada como uma ferramenta civil. Foi pensada como infraestrutura de sobrevivência. Mas é depois disso que, para Jiang, a história fica realmente estranha. Com o tempo, esse conhecimento, pago integralmente com dinheiro público, começa a escorrer para o setor privado. Tecnologias estratégicas, desenvolvidas sem risco empresarial, passam a ser controladas por empresas. Pessoas que nunca assumiram o custo inicial nem as consequências dos fracassos tornam-se donas dessas ferramentas. E passam a vendê-las como produtos civis, como se tivessem surgido de forma espontânea, quase mágica. Para Jiang, isso não é ingenuidade, e tampouco coincidência. A tecnologia precisava mudar de aparência. Precisava parecer civil. Precisava ganhar rostos simpáticos, histórias inspiradoras, discursos sobre inovação e liberdade. Precisava se afastar visualmente do uniforme militar. Só assim poderia entrar nas casas das pessoas. Só assim poderia caber nos bolsos, nas rotinas, nas relações humanas, sem levantar suspeitas. E é exatamente nesse ponto, segundo ele, que a história da internet e do Vale do Silício deixa de ser apenas sobre inovação tecnológica. Ela começa a revelar uma lógica muito mais profunda. Uma lógica que envolve poder, controle, narrativa e aceitação social. Uma lógica que, até hoje, ainda não foi totalmente compreendida. Por que a verdadeira inovação nasce da guerra, não do mercado? Depois de questionar a ideia de genialidade individual, o professor Jiang amplia a análise para um padrão histórico maior. Para ele, o Vale do Silício não é um ponto fora da curva, mas a continuação de um modelo recorrente. Os grandes saltos tecnológicos quase nunca nascem do mercado. Eles surgem quando estados são pressionados por guerras. Segundo Jiang, ao longo do século XX, as inovações mais decisivas não apareceram para melhorar conforto ou eficiência comercial. Elas surgiram quando governos enfrentavam problemas existenciais.
A aviação moderna, a energia nuclear, os sistemas de radar e a computação avançada não nasceram porque eram lucrativos, mas porque eram necessários para vencer conflitos. Quando a guerra impõe urgência, o custo deixa de ser limite e a experimentação se intensifica. Nos Estados Unidos, esse processo atingiu uma escala inédita. Durante a Segunda Guerra Mundial e principalmente na Guerra Fria, o Estado americano investiu volumes gigantescos em pesquisa e desenvolvimento. O objetivo não era retorno financeiro, mas sobrevivência estratégica. Computadores foram criados para calcular trajetórias balísticas, simular explosões nucleares e coordenar operações militares complexas. Redes de comunicação surgiram para garantir comando e controle, mesmo após ataques devastadores. Para Jiang, esse ponto costuma ser ignorado. A tecnologia digital não nasce para facilitar a vida civil, mas para operar em cenários extremos, onde falhas não são aceitas. Essa origem molda sua arquitetura. Mesmo quando essas tecnologias deixam o ambiente militar e passam a ser usadas pela sociedade, sua estrutura profunda não é redesenhada. Ela apenas recebe novas funções e uma nova narrativa. A partir daí, Jiang identifica um padrão que se repete. Primeiro, o Estado assume o risco. Ele financia, testa, erra e corrige, tudo com dinheiro público. Só quando a tecnologia está madura e funcional é que ela começa a ser transferida para o setor privado. Nesse momento, o risco já foi absorvido pela sociedade, mas os lucros passam a ser apropriados por poucos. Nessa leitura, o Vale do Silício não é o motor da inovação, mas o estágio final do ciclo. Startups e grandes empresas não constroem do zero. Elas se conectam a uma infraestrutura criada ao longo de décadas. Cabos, redes, protocolos, semicondutores, tudo isso já estava lá. O empreendedor entra quando o terreno já está preparado. Segundo Jiang, isso ajuda a explicar por que certas empresas crescem de forma tão rápida e aparentemente segura. Elas não exploram território desconhecido, mas tecnologias cujo valor estratégico já foi comprovado pelo Estado. O mercado aparece como protagonista apenas no capítulo mais visível da história, enquanto a fase mais arriscada permanece invisível. Esse entendimento muda completamente a forma de enxergar o Vale do Silício. Ele deixa de ser um espaço de criatividade espontânea e passa a ser visto como um ecossistema altamente organizado, conectado a interesses estratégicos muito maiores. E uma vez que esse padrão é reconhecido, surge uma pergunta inevitável. Se a tecnologia nasce da lógica da guerra e se espalha como produto civil, o que acontece quando essa infraestrutura começa a moldar não apenas a economia, mas o comportamento, a política e a própria percepção da realidade? Como tecnologias militares viraram negócios privados sem resistência. Depois de estabelecer o padrão histórico, o professor Jiang avança para o mecanismo que transforma poder estatal em riqueza privada. Para ele, o ponto central não é apenas que o Estado criou essas tecnologias, mas como elas foram deliberadamente deslocadas para o setor privado, e por que isso precisava acontecer dessa forma. Segundo Jiang, o primeiro obstáculo era um problema de legitimidade. Se computadores pessoais, redes digitais e, mais tarde, a própria internet fossem apresentados abertamente como produtos do exército americano, a reação social teria sido rejeição. Após guerras longas e traumáticas, tecnologias associadas ao aparato militar seriam imediatamente ligadas à vigilância, controle e manipulação. Por isso, afirma Jiang, a tecnologia precisava trocar de rosto. Não podia parecer militar. Precisava parecer civil, improvisada, quase artesanal. Precisava nascer em garagens, não em laboratórios financiados pelo Pentágono. Essa mudança de aparência não é acidental, ela faz parte do mecanismo. É nesse ponto que Jiang chama a atenção para episódios aparentemente estranhos.
Engenheiros altamente qualificados, formados dentro de grandes corporações ligadas a contratos militares, desenvolvem tecnologias avançadas e são autorizados a levá-las adiante por conta própria. Não há disputas judiciais relevantes. A tecnologia simplesmente escapa. Para Jiang, isso só faz sentido quando se entende o objetivo maior: não manter controle visível, mas difundir o sistema. A tecnologia precisava se espalhar rapidamente pela sociedade, integrada à vida cotidiana, sem carregar o estigma do poder estatal. O empreendedor carismático cumpre esse papel. Ele humaniza o projeto. O segundo elemento do mecanismo aparece com força no contexto da Guerra Fria. A disputa entre Estados Unidos e União Soviética era ideológica: capitalismo contra comunismo. Nesse cenário, era essencial que as tecnologias mais avançadas parecessem provas da superioridade do capitalismo. Não podia aparecer investimento estatal massivo. Precisava aparecer iniciativa individual. A história da garagem não era apenas inspiradora, era politicamente necessária. Assim, segundo Jiang, forma-se uma narrativa poderosa. O Estado financia silenciosamente a base tecnológica. O setor privado aparece como herói visível. O público consome o produto e a história que o acompanha, uma história que apaga a origem real da tecnologia e legitima sua expansão. Com o tempo, esse mecanismo produz um efeito ainda mais profundo. Quando a infraestrutura digital se torna onipresente, ela deixa de ser percebida como tecnologia de poder. Ela se transforma em ambiente. E, nesse ponto, uma infraestrutura criada para controle passa a organizar a vida civil sem resistência. Não pela força, mas pela aceitação voluntária. A pergunta final, então, deixa de ser sobre invenção ou lucro. Ela se torna mais direta. Quando uma tecnologia criada para controle se torna o ambiente onde a sociedade opera, quem define seus limites? Quando a internet deixa de ser ferramenta e se torna ambiente de controle. Depois de explicar o mecanismo que transfere tecnologia militar para o setor privado, o professor Jiang desloca a análise para algo ainda mais profundo: as consequências de longo prazo desse processo. Para ele, o problema já não é apenas econômico ou tecnológico, é civilizacional. Quando uma infraestrutura criada para a guerra se torna a base da vida cotidiana, seus efeitos deixam de ser opcionais. Jiang argumenta que no momento em que a internet e as plataformas digitais passam a organizar comunicação, trabalho, consumo e relações sociais, elas deixam de ser ferramentas, elas se tornam ambiente. E quando o ambiente muda, o comportamento muda junto. Quem controla o ambiente já não precisa controlar indivíduos diretamente. O controle passa a ser estrutural, quase imperceptível. Nesse ponto, empresas que parecem apenas negócios privados assumem um papel muito maior do que aparentam. Plataformas digitais passam a definir o que é visível e o que é invisível, o que circula e o que desaparece, o que é considerado normal e o que se torna marginal. Para Jiang, isso não se parece com censura clássica nem com propaganda explícita. É algo mais sutil e mais eficaz: a gestão contínua da atenção, do comportamento e da percepção. Ele chama a atenção para o fato de que essa lógica não precisou ser criada do zero, ela já existia no ambiente militar. Sistemas desenvolvidos para monitorar informações, classificar sinais e responder rapidamente em cenários de conflito foram reaproveitados em escala civil. A diferença é que o alvo deixou de ser um inimigo externo e passou a ser a própria população, agora tratada como fluxo de dados. Segundo Jiang, o incentivo econômico acelera esse processo de forma quase automática. Quanto mais uma plataforma coleta dados, mais eficiente ela se torna em prever comportamentos. Quanto mais precisa a previsão, maior o valor estratégico do sistema. Assim, a vigilância deixa de ser exceção e passa a ser modelo de negócio. Não por malícia individual,
mas por lógica sistêmica. O resultado é uma sociedade em que as decisões parecem livres, mas são constantemente moldadas. O que você compra, no que acredita, com quem se conecta, o que teme, tudo passa por filtros invisíveis. Para Jiang, essa é a consequência mais profunda da privatização de uma tecnologia criada para controle. Ela não precisa mais ser imposta, ela é aceita como conveniência. Esse cenário também altera a relação entre Estado e corporações. O poder deixa de estar concentrado apenas nos governos e passa a ser compartilhado com empresas que controlam infraestrutura crítica. Em momentos de crise, guerra ou instabilidade, essas plataformas se tornam ativos estratégicos, capazes de influenciar eleições, narrativas públicas e mobilizações sociais. Jiang alerta que, nesse ponto, a distinção entre civil e militar começa a desaparecer novamente. A mesma infraestrutura que organiza a vida cotidiana pode ser rapidamente reorientada para fins de segurança, coerção ou conflito. A fronteira nunca deixou de existir, ela apenas foi disfarçada por conveniência e narrativa. As consequências desse processo não são imediatas nem espetaculares, elas são graduais, um deslocamento lento do poder da decisão consciente para a arquitetura invisível. E quando essa arquitetura se torna indispensável, questioná-la passa a parecer não apenas radical, mas impossível. É exatamente aqui que o raciocínio se aproxima do seu ponto mais inquietante. Porque se a tecnologia molda o comportamento sem ser percebida, resta uma última pergunta, talvez a mais difícil de todas. O que acontece quando essa lógica atinge seu limite e deixa de ser apenas infraestrutura para se tornar destino? O que acontece quando vivemos dentro de uma infraestrutura criada para a guerra? O professor faz um movimento final que muda completamente o peso de tudo que veio antes. Ele deixa claro que o problema central nunca foi a existência da internet, nem o avanço tecnológico em si. A lógica histórica, que permaneceu intacta durante toda a transição do mundo militar para o mundo civil. Jiang argumenta que tecnologias carregam a marca do contexto em que nasceram. Elas não são neutras. Quando uma ferramenta é criada para a guerra, ela não nasce para emancipar indivíduos ou ampliar liberdades. Ela nasce para garantir comando, previsibilidade e controle em cenários extremos. E quando essa mesma ferramenta se torna a base da vida cotidiana, essa lógica não desaparece, ela apenas se torna mais discreta. Nesse ponto, a internet deixa de ser apenas um meio de comunicação. Ela se transforma em uma infraestrutura total. Passa a organizar trabalho, consumo, relações sociais, informação, política e até identidade. E quando uma infraestrutura atinge esse nível de penetração, ela deixa de ser percebida como poder. Ela passa a ser vista como natureza. Para Jiang, essa é a transformação mais perigosa de todas. O controle clássico sempre foi explícito, censura, repressão, violência, e justamente por isso gerava resistência. Mas quando o controle opera por arquitetura, por algoritmos, plataformas, incentivos invisíveis, ele não precisa mais se impor, ele orienta, ele condiciona, ele antecipa escolhas antes mesmo que elas sejam formuladas conscientemente. Nesse modelo, a liberdade não é eliminada, ela é canalizada. As pessoas continuam escolhendo, mas dentro de um espaço previamente estruturado. O que aparece no feed, o que ganha visibilidade, o que desaparece, o que é recompensado socialmente. Tudo isso molda comportamento em larga escala, sem necessidade de coerção direta. Segundo Jiang, é isso que explica por que a privatização dessas tecnologias não enfraqueceu o poder estatal, mas o redistribuiu. Grandes plataformas deixam de ser apenas empresas e passam a funcionar como extensões estratégicas do sistema. Em momentos de crise, conflito ou instabilidade, elas se tornam ativos geopolíticos.
A fronteira entre civil e militar, que parecia superada, reaparece com força, mesmo que disfarçada. O ponto final da análise não é um anúncio apocalíptico, nem uma teoria conspiratória fechada. É uma advertência histórica. Quando uma sociedade passa a viver dentro de sistemas que não compreende, ela perde gradualmente a capacidade de questionar seus próprios limites. E quando esses limites deixam de ser visíveis, eles se tornam quase impossíveis de atravessar. Jiang sugere que o maior sucesso de uma infraestrutura de poder não é dominar pela força, nem pela ideologia. É tornar-se tão integrada à vida cotidiana que já não seja percebida como poder. Nesse estágio, resistência parece irracional, crítica parece ingratidão, e alternativas passam a parecer inexistentes. O fechamento, portanto, não aponta para uma solução simples, ele aponta para uma responsabilidade intelectual. Entender a origem das tecnologias que estruturam o mundo não é um exercício acadêmico abstrato, é uma condição mínima para qualquer forma real de autonomia. Porque, no fim, a pergunta que permanece não é se a internet foi criada como arma, isso já está dado. A pergunta que realmente importa é outra, e ela não tem resposta fácil. O que acontece quando uma sociedade inteira passa a viver dentro de uma infraestrutura criada para controle sem sequer perceber que ela existe?